Pronto. Então, né? Deixa eu compartilhar aqui o You didn't shoot him, that's good. Oh, here we go, here we go. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente iniciar. Bom, na última aula, nós falamos sobre o sistema cardiovascular, né? Falamos um pouco sobre o sistema cardiovascular, falamos sobre o sangue, suas células, como funcionava, né? Todo esse processo, né? Hoje nós continuaremos falando do sistema cardiovascular, porém falaremos das outras, dos outros componentes desse sistema, né? Então vamos a eles. Primeiro, lógico, o coração. O coração, vamos dizer que é o principal órgão, né, desse sistema cardiovascular. Também chamado de sistema circulatório, né, gente? São sinônimos. Né? Antigamente se chamava só de sistema circulatório, porque se tratava da circulação sanguínea, e hoje chegou a ideia de que se deve chamar cardiovascular, porque é um sistema de coração e vasos. Né? A circulação é a função. Né? Então, basicamente é isso. Mas é a mesma coisa, continua valendo as duas nomenclaturas, certo? Mas vocês da área da enfermagem, né, devem falar sistema cardiovascular, né? É a melhor nomenclatura para isso. Então, o coração ele tem aproximadamente 400 gramas, é o coração humano que a gente está falando, logicamente, né? Localiza-se no mediastino, né, entre os pulmões. Essa ideia de que o coração é do lado esquerdo, não, isso é errado. O coração é no centro, deslocado para a esquerda, certo? Ele não é na esquerda. Meu coração é do lado esquerdo. Não, ele é no centro. Porém, como o lado esquerdo dele é maior, aí ele fica um pouquinho para a esquerda, como vocês podem ver aqui, né? Esse lado aqui é um lado maior. Então, ele fica um pouquinho para cá. É isso, né? Quando estudarmos o sistema respiratório, vocês vão ver que o pulmão esquerdo, ele falta um pedaço justamente por causa dessa curvatura do coração. Mas não que o coração esteja na esquerda, ele está no centro, virado para a esquerda, certo? Ele é constituído por um músculo estriado cardíaco. Já estudamos o sistema muscular. O que é um músculo estriado? É um músculo de contração rápida, voluntário. Ou seja, a gente que controla, mas o coração não é involuntário? Sim. Mas ele precisou ser estriado para ser um batimento rápido. Mas dentro do coração tem um nódulo sinoatrial que vai ficar dando descargas elétricas do nosso próprio sistema nervoso, entendeu? Descargas elétricas que faz o coração bater. Quem tem problema no nódulo sinoatrial, coloca no lugar do nódulo para funcionar, né? Com a função do nódulo, melhor dizendo, o marca-passo. Né? Você já deve ter ouvido falar. Conhece alguém que tem marca-passo? Alguém conhece? A minha avó. Pois é, tem um marca-passo, porque o nódulo sinoatrial já falha, né? A idade vai chegando, né? Acontece alguns casos em que precisa fazer, né, esse ajuste aí com o marca-passo, né? O coração apresenta 4 cavidades internas, né? Que são chamadas de câmaras cardíacas. Vamos ver aqui. Na imagem subsequente, a gente vai, quando tivermos na circulação, vou mostrar essas 4 cavidades.
Na verdade, são 2 átrios e 2 ventrículos, né? 4 cavidades que a gente vai ver daqui a pouco. Os vasos sanguíneos são de 3 tipos. Na verdade, eu considero 2 tipos, mas pelas características, aí se classifica como 3 tipos, né? Por que, professor, o senhor fala 2 tipos? Na verdade, existem artérias e veias. E as artérias e veias se ligam uma na outra. E essa ligação, a parede dessa parte em que eles se ligam é cada vez mais fina, para possibilitar as trocas de substâncias. E aí são os capilares. Então, na verdade, esse terceiro que é chamado de capilar é o seria a continuidade de artérias e veias. Não é assim, ó, tem uma artéria, eu tenho uma veia e eu tenho um capilar. Não é isso. Tem a artéria e tem a veia. Nas finalizações de artérias e veias, vocês vão ter os capilares, certo? Funciona assim. As artérias, elas possuem paredes espessas. Elas saem do coração levando o sangue. Então, todo o sangue que sai do coração, quando o coração bombeia, sai do coração, é artéria. Só sai pelas artérias. A parede é mais grossa justamente por isso. Porque pense você a força com que o sangue sai do coração. Então, as paredes precisam ser grossas, mais espessas, né? Aqui está um desenho esquemático, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 paredes de tecido, né? Entre elas, tecidos musculares também fazem parte dessa organização aqui, né? Porque as veias precisam dilatar, precisam contrair. Nós vamos falar disso, certo? Já as veias, elas têm uma parede mais delgada, ou seja, mais fina, né? São linguagens que a gente vai utilizar sempre, né? E levam o sangue para o coração. Então, se eu perguntar uma diferença básica de artéria e veia, você vai dizer: pela artéria, o sangue sai do coração. Pela veia, o sangue chega no coração. Aí, se eu falar das paredes desses vasos, a artéria é mais grossa, a veia é mais fina. Ou seja, tem menos camadas, né? Vamos dizer assim, de tecidos. E os capilares são bastante delgados, porque são formados por uma camada apenas de células, ou seja, por um tecido apenas. Então, por que os capilares é apenas um tecido aqui? Os capilares são esses aqui, ó. Aqui as artérias, aqui as veias, aqui os capilares. Porque são os capilares que vão fazer as trocas de substâncias com as células, com o pulmão, com tudo que o sangue vai levar de nutrientes, são os capilares que vão permitir que essas substâncias saiam do sangue e passem para as células, certo? Então, a parede tem que ser mais fina para a substância poder atravessar. Nessas aqui não consegue. Outro detalhe importante de saber é que nas veias existem válvulas. Como assim válvulas? Simples. Pelas veias, o sangue chega no coração. Então imagine aí o sangue saindo da ponta do seu pé para chegar no coração. O trabalho da artéria é tranquilo, né? Joga do coração para o pé. Então ele para baixo todo santo ajuda, né? E agora para vir do pé para o coração, então, para que não haja refluxo sanguíneo, existem válvulas. Como assim válvulas? Pense em torneirinhas que vão se fechando. Então, o sangue sobe um pouquinho, a válvula fecha. Sobe mais uma casinha, a válvula fecha. Sobe mais uma casinha, a válvula fecha. Certo? Então, as válvulas só existem nas veias. Ok? Quando essas válvulas falham, gera um problema, um distúrbio, né, do sistema cardiovascular, que é conhecido como varize. Varize
a veia vai engrossar justamente naquele lugar em que a válvula não está funcionando legal. E pessoas que trabalham muito tempo em pé, né, vão usar com maior, vamos dizer assim, mais vezes, né, as válvulas. Ah, professor, mas o sangue não está circulando do mesmo jeito? Sim, está circulando do mesmo jeito. Mas uma coisa é você estar sentado, outra coisa é você estar deitado, e outra coisa é você passar, né, trabalhar o dia todo em pé. Então, com a idade, essas válvulas vão falhar mais rápido do que uma pessoa, né, que tem uma atividade mais moderada, que não precisa ficar tanto tempo em pé, certo? Lógico que, eu sempre falei isso no início e vou repetir agora. Nós somos seres humanos são seres vivos, certo? Então, cada um se adapta à situação de acordo com o seu organismo. Então, você pode ter duas pessoas que trabalham no mesmo trabalho, ficando em pé ao mesmo tempo, uma tem variz e a outra não tem. Pode acontecer, porque somos pessoas, somos seres vivos, e com seres vivos, essas regras, elas nem sempre acontecem da mesma forma, certo? Então, aí nós temos aqui como acontece a circulação. A nossa circulação, a circulação do ser humano, ela é uma circulação fechada. Por quê? Porque o sangue corre dentro de vasos sanguíneos. Existe circulação aberta? Existe circulação aberta. Alguns insetos têm circulação aberta. A barata, por exemplo, tem uma hemolinfa que circula no corpo ali, sem ser por vasos sanguíneos. Quer dizer, tem até alguns vasos, mas não é no corpo todo. É dupla, porque passa duas vezes no coração, certo? Então, nós temos o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, e o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Logicamente que o sangue pobre em oxigênio vai ser rico em gás carbônico, e o sangue rico em oxigênio vai ser pobre em gás carbônico, né? São os gases que a gente respira, nós seres humanos. E completa porque os sangues não se misturam. Poxa, como assim? Eu não estou entendendo. Por exemplo, os anfíbios têm coração de 3 cavidades, então o sangue arterial e o sangue venoso se misturam. Por isso que o sapo, uma das causas, né, não é só por isso, que o sapo ele respira pelo nariz e também pela pele, porque pelo nariz só não dá conta, porque o sangue mistura, sangue arterial e venoso, então o oxigênio para ele é uma coisa que ele tem dificuldade de pegar pela respiração nasal, aí ele respira também pela pele. Por isso, né, que não é indicado jogar sal no sapinho, porque seria a mesma coisa que estar jogando sal no seu nariz, né? Sapo não faz nada, ele ainda ajuda a gente, que ele come os insetos, né? Enfim, não é porque ele é bonito ou feio que você vai jogar um salzinho no bichinho. Você pode dar uma varredinha nele, ele sai tranquilamente. Quando um sapo aparece aqui no meu quintal, eu faço isso. Eu boto um saco plástico na mão, pego ele e coloco, né? Ou aqui no, eu moro perto da beira do rio, ou aqui atrás, ou na rua mesmo, né? Num lugar mais onde tem uma vegetação. Sempre faço isso. Então, nós temos dois tipos de circulação, aí com relação ao circuito que a circulação faz, certo? A circulação pulmonar, esse é o nome técnico. A gente conhece no popular como pequena circulação, que é o quê? O sangue sai do coração, vai para o pulmão, pega oxigênio e volta para o coração. Então, é um caminho curto, né? E a circulação sistêmica, que é o nome técnico, que nós conhecemos como grande circulação no popular, que é o sangue sai do coração, vai para todo o corpo, pé, cabeça, mão, e volta para o coração. Então, é um caminho maior, né? Circulação pulmonar, cabeça, pulmão, ou coração, pulmão, coração. Circulação sistêmica, coração, corpo, coração. Né? Vamos ver um pouquinho aqui desse circuito. O corpo humano é como um gigantesco edifício composto por milhões de células que necessitam receber alimentos e eliminar resíduos. O
sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas e pelas duas veias pulmonares direitas ao átrio esquerdo do coração. Daí passa para o ventrículo esquerdo e deste, por meio da artéria aorta, é distribuído para todo o organismo. Logo que tenha sido distribuído por todas as partes do organismo, o sangue retorna para o átrio direito por meio das veias cavas. A respiração fetal é diferente da adulta, pois até o nascimento, a função dos pulmões é substituí-la pela placenta. Portanto, a circulação pulmonar não é útil para o feto. O sangue evita sua passagem pelos pulmões de duas formas. Por um lado, quando chega ao átrio direito, passa por uma comunicação para a aurícula esquerda. A pouca quantidade de sangue que tenha passado para o ventrículo direito quando este o expulsa pela artéria pulmonar, ao invés de seguir para os pulmões, o sangue passa para a artéria aorta por outro foramen que comunica as duas artérias, a aorta e a pulmonar. Então, deu para ver aí, né? Crianças que nascem com problema de circulação podem ser por não ter fechado esses forames, que fazia essa mistura do sangue aí, porque como a criança, né, o bebê não respira o oxigênio pelos pulmões, pelo nariz, né? Acho que é de conhecimento de todos que quando a gente nasce, a gente precisa chorar. A gente chora para quê? Quando nasce? Alguém sabe? Vocês não choraram não, gente? O médico não deu uma tapinha de vocês, não? Todos nós precisamos chorar para ter o primeiro contato com o ar, certo? Por isso que quando a gente nasce e não chora, o médico dá umas palmadinhas para a gente chorar, para o ar entrar pela primeira vez nos nossos pulmões e a gente começar a respirar. Porque até então, a gente pegava oxigênio da placenta, né? Como a placenta ela foi rompida, né? E aí, por isso que não pode demorar muito o parto depois que estoura a bolsa, porque vai descolar a placenta e o bebê pode morrer, né? Então tem essas características, vocês já vão sabendo, porque faz parte do processo aí de circulação, né? Então, só recapitulando tudo que falamos até agora, né? Nós temos um coração como principal órgão do sistema circulatório, as veias que trazem o sangue para o coração, certo? As veias estão representadas da cor azul aqui. As artérias que levam o sangue do coração, representado pela cor vermelha, certo? Então, aqui está dizendo o seguinte, que a parte vermelha está rica em oxigênio, veio do pulmão e vai ser distribuído. E a parte azul, quer dizer que veio do corpo e vai para o pulmão, para pegar o oxigênio, certo? Sangue venoso está representado por azul. Sangue arterial está representado por vermelho. Não que a gente tenha sangue azul, viu, gente? Isso é só uma cor para diferenciar aqui o nosso estudo. Então, aqui está o coração. A gente falou, o coração tem 4 câmaras. 2 átrios. Aqui está o átrio direito. Aqui está o átrio esquerdo. Certo? Ah, professor, está errado. Você está falando errado. Não, gente. É porque a gente está falando como se a pessoa estivesse na frente da gente, né? Aqui seria o
o lado direito de uma pessoa que está na sua frente, certo? E aqui o lado esquerdo de uma pessoa que está na sua frente. E aí nós temos dois ventrículos, então, dois átrios, dois ventrículos, né? O sangue ele vem do corpo pelas veias, desce aqui para o ventrículo e vai ser jogado no pulmão. Lá no pulmão, tá vendo aqui o sangue não é azul, viu, gente? Mas a coloração azul passa a ser vermelha porque pegou oxigênio. Aí ele volta para o átrio, joga no ventrículo e o ventrículo vai distribuir para todo o corpo. Então, circulação sistêmica: coração, corpo, coração. Circulação pulmonar: coração, pulmão, coração. Certo? Então, essas são, até agora, o que a gente estudou de circulação. Agora, vamos voltar para o coração. Agora, vamos voltar para o coração, né? As câmaras do coração. Aqui nós temos, isso aqui é importante vocês estarem sabendo, porque é medicina, né? É enfermagem e técnico também. Infelizmente, a gente não está aí no presencial, porque a gente estuda isso aqui com coração de boi, né? Eu separo vocês por equipes, as equipes arranjam um coração, a gente vai identificando todas essas partes do coração do boi, que também é um mamífero, e o coração é igual ao nosso, só é um pouco maior não, né? O dobro do tamanho do nosso. Então, aqui, ó, presta atenção. Veia cava. A veia cava inferior traz o sangue da parte de baixo do corpo, das pernas, da barriga, para o coração. A veia cava superior traz o sangue das partes de cima, né? Dos braços, da cabeça, do pescoço. Aí o sangue fica aqui no átrio. Depois o sangue é bombeado para o ventrículo direito, que é essa parte aqui. Observe que aqui tem uma válvula. Essa válvula é a válvula atrioventricular. Para que serve? Para o sangue não ter refluxo. Pessoas que o sangue volta para o átrio são pessoas que têm refluxo sanguíneo. Não sei se vocês conhecem alguém, eu mesmo conheci uma senhora que ela tinha um refluxo sanguíneo. Então, a cama dela, na cabeceira, tinha que colocar uns 2 tijolos, mais ou menos, para ficar mais alto, para que ela pudesse dormir sem ter esse refluxo, certo? Porque o refluxo seria isso aqui. O refluxo do coração é isso aqui. É o sangue voltar para o átrio. Isso não ocorre porque, quando o sangue passa aqui, essa válvula fecha. É uma válvula que fica aqui no coração, certo? Do átrio para o ventrículo. Aí o que é que acontece? O ventrículo vai jogar o sangue para o pulmão, porque esse sangue veio do corpo, ou seja, deixou oxigênio no corpo e tá um sangue pobre em oxigênio. Aí vai ser jogado lá para os pulmões, porque é lá nos pulmões que a gente tem oxigênio, né, gente? Então, aí o sangue, ó, ele chegou por onde? Por veias. E ele sai por onde? Por artérias. Que artéria é essa? É simples, gente. Vocês têm que começar a perceber o seguinte. Em medicina, no corpo humano, geralmente não é sempre, viu? A gente viu nos músculos isso. A função, ou o caminho, ou para onde vai, é o nome do órgão, né? Nesse caso aqui, são artérias, né? Porque o sangue sai do coração. E esse sangue vai para onde? Não é para o pulmão? Então, essa artéria vai se chamar artéria pulmonar, certo? Então, o sangue aqui, ó, tá vendo? Ela se bifurca em duas partes. Por que em duas partes? Porque tem pulmão direito e pulmão esquerdo, né? Então, ela se bifurca aqui. Observe que o coração é no centro, mas virado para a esquerda. Eu vou explicar isso. Aí, o sangue vai lá no oxigênio, pega no pulmão o oxigênio e volta. Volta por onde? Vocês têm que saber. Quem traz o sangue para o coração são as veias. Se a veia vem do pulmão, então é o quê? Veia pulmonar. Ó, vem por aqui, ó. Entrou aqui. Essa veia que está aqui atrás, mas ela não entra nesse átrio não, viu, gente? Ela vem por aqui por trás e entra cá, ó. Certo? Ela entra no átrio esquerdo. Traz o sangue rico em oxigênio.
Aí o coração vai bater, jogar o sangue aqui para baixo, para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue para todo o corpo. Observe que tem uma válvula tanto aqui quanto aqui, certo? Válvulas semilunares e válvula atrioventricular, certo? Para o sangue não ter refluxo. Aqui, ó, tem válvula aqui, válvula aqui, válvula aqui, válvula aqui, né? Porque o sangue, quando o coração bate, né? Com certeza o sangue é espalhado aqui. Se não tiver essas válvulas, o sangue volta, com certeza. Então, no ventrículo esquerdo, o sangue é jogado para todo o corpo por uma artéria, que é a artéria mais famosa que nós temos, que é a artéria aorta. Se você, em algum momento, tiver algum ferimento, né, nessa artéria, você vai perder o sangue rapidamente e pode morrer. Por quê? É a artéria que leva o sangue para o corpo, né? Tem um filme, se eu não me engano, acho que é Celular o nome do filme, que a mulher sabia disso. Ela vai e fere o cara com o vidro, justamente por onde passa a artéria aorta para ele morrer, né? Que era um bandido e tal. É um filme bom, recomendo, assista. Aí, essa artéria aorta, claro, vai ter várias ramificações, né, para levar o sangue para todo o corpo. Observem o seguinte, eu disse que o coração é um pouco para a esquerda. Por quê? Vou explicar. O coração não é um músculo? É um músculo. E aí, o que é que acontece? Esse lado direito manda o sangue para o pulmão, que é pertinho do coração. Esse lado esquerdo manda o sangue para o corpo, né, que é o lugar mais distante, por exemplo, o dedo do pé. Então, quem é que faz mais força? Já que o coração é um músculo, o lado esquerdo. Então, observe que a parede do lado direito é mais fina do que a parede do lado esquerdo. Por quê? Porque o coração é um músculo. O lado direito faz menos força para mandar o sangue para o pulmão do que o lado esquerdo para mandar para o corpo. Então, não é que o coração seja do lado esquerdo, ele é inclinado para a esquerda, certo? Mas existem, como eu falei, todo ser vivo tem exceção, tal. Existem pessoas que o coração é virado para a direita. Né? Acontece. Isso é uma questão genética. Então tá aqui. Aqui nós vamos ver, ó, sangue chegando no átrio, joga para o ventrículo, do ventrículo vai para os pulmões, ó. Aí ele vai para os pulmões, aí chega nos pulmões, pega o oxigênio e volta para o átrio, joga para o ventrículo, e do ventrículo vai ser jogado para todo o corpo, ó. Aí ele vai embora, levando todos os nutrientes. Essa é a nossa circulação, gente, ó. Aqui, ó. Circulação menor, que é em espanhol, viu? Que é a pequena circulação, ou circulação pulmonar, e a circulação sistêmica, que é a maior circulação, que vai para todo o corpo. Não que o pulmão fique fora do corpo, viu, gente? Essa é uma representação, esse desenho aqui. Aqui sobre o sangue venoso e o sangue arterial. É bom sempre frisar. É o mesmo sangue, gente. A diferença é que quando ele está venoso, ele tem pouco oxigênio. Quando ele está arterial, ele tem mais oxigênio. Então aqui, ó, sangue venoso, pobre em oxigênio e tem muito gás carbônico. É um vermelho mais escuro, certo? Nos esquemas é representado pela cor azul, geralmente. E o sangue venoso é um sangue mais claro, arterial é mais claro. O sangue arterial é um sangue mais claro que o venoso, né, um vermelho mais vivo, e é representado pela cor vermelha nos esquemas, como eu já falei para vocês, e rico em oxigênio. Aqui é um fenômeno fundamental para a nossa sobrevivência. É a hematose. Nós estudamos isso agora e estudamos isso no sistema respiratório, porque acontece nos dois. Quer dizer, é o mesmo evento, mas acontece nos dois. O que é a hematose? É a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Ou seja, o sangue não vai no pulmão, aí quando o sangue está chegando lá, ó, ele chega por onde? Chega pelas veias, né? E sai pelas artérias. Então ele chega pelas veias, as veias vão se afinando, afinando, afinando e viram capilares, certo? Aí ao virarem capilares, elas vão permitir que o gás carbônico que está dentro
dos capilares passe para os alvéolos pulmonares. E o oxigênio que está dentro do alvéolo que você acabou de respirar passe para os capilares que vão levar para a artéria. Então, observe, ó, o sangue chega sem oxigênio, joga o gás carbônico para dentro do alvéolo, o alvéolo joga o oxigênio para dentro do sangue e o sangue continua seu caminho. Então, ele chega numa veia, sai por uma artéria. Por isso que eu estou falando para vocês. Para mim, existem artérias e veias. Capilares são segmentos dessas artérias bem finos que permitem essas trocas de substâncias, certo? São as pontas, vamos dizer assim, das artérias e veias. Aqui, ó, mais ou menos isso aqui, o que eu estou falando, ó. Aí vem uma artéria aqui, vem uma veia aqui. Aí quando chega que ela vai afinando, afinando, afinando e vira capilar, certo? Então, artéria, aí afina, vira arteríola. Arteríola é uma artéria bem fina. E depois vira capilar, que é o mais fino ainda. A veia, ela afina, vira vênula, que é uma veia bem fina, e depois vira capilar. Então, capilar é a junção dos dois aqui que vai acontecer as trocas, né? Nós temos em todo o corpo essa junção, né? Porque as veias vão levar o sangue do corpo para o coração e as artérias vão levar do coração para o corpo. Então, nós temos veias e artérias em todos os órgãos do nosso corpo, até no cérebro, né? Como vocês podem ver aqui, essas irradiações aqui, né? Tem pessoas que essas veias são mais aparentes, esses capilares, né? A gente às vezes dá para ver no olho, quando a pessoa está com muito sono, né? Essas veias saltam mais, veias e artérias, né? Esses capilares. E na pele de algumas pessoas é mais visível, nas pessoas que têm varizes é bem visível, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Bom, então nós estudamos coração, estudamos os vasos. Então agora nós vamos ver o ciclo cardíaco. O que é o ciclo cardíaco? É a sequência de fenômenos que ocorrem no coração durante o batimento cardíaco, certo? Então, é um ciclo. Ele se repete sempre. E esse ciclo tem 3 etapas. Quais são essas etapas? A diástole geral, a sístole auricular e a sístole ventricular, certo? Vou adiantar para vocês, para quando eu for explicar, vocês já estarem ligados no que eu vou dizer. Diástole é quando o coração relaxa. Pense aí que você está carregando um balde pesado, cheio de coisas. Seu músculo ali flexionado para você conseguir. Aí quando você termina de levar, que bota no chão, aí relaxa, né? O músculo relaxa, distende, né? Deixa de estar contraído. É isso. Diástole é quando o coração relaxa. Sístole auricular será quando os átrios contraírem para empurrar o sangue para o ventrículo. E sístole ventricular será quando os ventrículos contraírem e para o sangue sair do coração, certo? Então, sístole auricular e ventricular são, no caso aqui, né, as contrações do coração. E a diástole é o relaxamento, né? Lembrando, gente, que o músculo do coração é chamado de miocárdio. E a película que cobre o coração é chamada de pericárdio. É uma pena que a gente não faça aula presencial, porque a gente ia poder ver isso tudo no coração do boi, né? O pericárdio, o miocárdio, todas essas estruturas do coração. Então, funciona assim, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Relaxou, o sangue enche, tá vendo? Relaxou, aqui, ó. Aí, bate em cima, o sangue desce. Bate embaixo, o sangue sai. Bate em cima, o sangue desce. Bate embaixo, o sangue sai. Então, entrada de sangue. O coração está relaxado, aí o sangue começa a entrar. As válvulas estão abertas e tal, né? Aí o sangue entra no coração. Aí ele bate. Primeiro bate em cima, que é a sístole auricular, o sangue desce. Enche os ventrículos. Depois o ventrículo contrai e o sangue sai do coração. É a sístole ventricular. Então é isso aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse assim, ó. O coração bate assim, né? Tuf, tuf, e descansa. Tuf, 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 tuf. Nesse que os médicos chamam, né? Quando ele vai auscultar a pessoa, né? O estetoscópio,
Aí ele chama esse barulho de tum-tum-tá, né? Eles aprendem assim lá no curso de medicina, tum-tum-tá. O tum-tum que o coração faz, né? São as duas contrações, aqui, ó. O primeiro tum é aqui em cima, o segundo tum é aqui embaixo. Tum, tum, tá. O tá seria a diástole, o relaxamento do coração, certo? Você sabia que a pressão produzida pelo coração humano ao bater é suficiente para espirrar o sangue a uma distância de 9 metros? Então, quando você vê alguns filmes aí, o sangue espirrando, quando alguém recebe um tiro ou alguém recebe um corte, é real, certo? É uma questão real mesmo. O sangue consegue ser jorrado à distância, porque a pressão é muito grande, o que o coração faz, certo? Aqui, eletrocardiograma, né, que é um batimento normal, certo? Aqui um batimento acelerado, um batimento lento, um batimento irregular, né? Então, observe as ondas do coração. Tudo isso aqui é por causa do circuito elétrico lá, que eu falei do nódulo sinoatrial, né, que é o marca-passo natural do coração. Então, primeiro, uma onda P prepara o coração para ele contrair. Os átrios, ele contrai, o sangue desce. Depois vem o complexo QRS, que vai preparar o ventrículo para jogar o sangue para fora. Então, essa parte aqui é um preparo mais, né, exigido de energia do que o de cima. Né? O de cima é só jogar para baixo, de baixo é jogar para o pulmão e para o corpo. E depois o coração relaxa. Né? Então, na verdade, o batimento é assim, ó, ele bate, tu, tu, relaxa. Tu, tu, relaxa, certo? Esse é o batimento cardíaco. Que faz na máquina, né? Quando a gente vê filmes e tal. Tu, 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 aí depois. Tu, 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 aí se for morrendo, né? Até direto, porque não tem mais batimento. Basicamente é isso. O eletrocardiograma ele vai medir isso aqui, né? Quando você faz um eletro, é isso aqui, do coração, que estamos falando, né? Logicamente. A frequência cardíaca é a quantidade de batimentos que a pessoa tem por minuto, né? Se você tem um filho ou um parente criança, o coração dele é acelerado, é normal. O coração de criança bate rápido, 120 a 140 batidas por minuto. Aí, à medida que vai crescendo, vai diminuindo, certo? Um atleta que prepara o coração é um músculo, lembre-se disso. Então, o coração é mais preparado. Ah, então o coração do idoso é igual ao de um atleta? Não. O coração do idoso está batendo mais devagar por causa das debilidades que ele vai tendo com a medida que vai envelhecendo. E o do atleta bate mais devagar porque é preparado. Por isso que um atleta vai suportar uma atividade mais longa do que uma pessoa sedentária. Porque se a pessoa sedentária for fazer, o coração dele já é rápido. Se for fazer uma atividade, acelera de vez, aí ele cansa rápido. E o atleta não. Já é preparado, o coração já é musculoso. Os corações dos atletas são maiores do que pessoas normais, viu, gente? Pessoas sedentárias. Certo? Pressão arterial. A pressão, logicamente, é por causa do sistema cardiovascular. Né? A pressão normal é 12/8, certo? Para os adultos, nós temos essa pressão aqui. O maior número, que é o 12, representa a pressão sistólica. O que é a sístole, gente? É a contração do coração. Lembre-se disso. E a pressão mais baixa é a diástole, é quando o coração relaxa, certo? Então, o tu-tu é a sístole. E o tá, o relaxamento, é a diástole. Então, o 12 é a sístole. O 8 é a diástole, certo? Então, se o seu coração precisa bater mais forte, logicamente, ele vai fazer mais força e, portanto, este número aqui aumenta. Então, entenda isso, né? Se você fizer uma atividade física, seu coração vai bater mais forte. Isso é normal, gente. Sua pressão vai subir. Isso é normal, certo? Qualquer atividade. Por isso
vocês, como técnicos de enfermagem, já devem saber, né? Ah, vou medir a pressão de alguém. Manda a pessoa sentar, espera um pouquinho, porque ela estava fazendo um movimento, certo? Então, isso pode ser expressado na pressão da pessoa. Então, relaxa um pouquinho, espera uns minutinhos. O correto seria 5 minutos, mas a gente nunca espera 5 minutos, né? E aí mede, certo? Aí mede. Por exemplo, eu mesmo já medi minha pressão. Eu sentei, imediatamente medi, deu um valor. Esperei 5 minutos, deu outro valor. Por quê? Porque é normal o coração bater mais rápido. Se você faz uma atividade física, ele vai bater mais rápido. Por que vai bater mais rápido? Porque a gente depende de oxigênio. A energia nossa é oxigênio. E quem é que vai levar o oxigênio? É justamente o. Agora não, que estou dando aula. Agora não vai não, está dando aula. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Aí, com isso, é normal que o coração acelere, né? E o batimento faça esse aumento no valor da pressão. O anormal é o número alterar sem nada. Por exemplo, comer uma comida salgada, a pressão subiu. É normal isso? É normal, gente. Mas o normal é não voltar, certo? Porque o que é que acontece? Se eu tentar explicar mais ou menos aqui o que indica isso. À medida que a gente vai envelhecendo, nossos vasos sanguíneos também envelhecem junto com a gente, certo? Então, se você tem 30, 40 anos, suas veias até tem 30 e 40 anos, junto com você, não nasceu separado. Então, vocês já viram o encanamento da casa de vocês como é? Quando está novinho é lindo. Depois de alguns anos de uso da casa, começa a ressecar, sujar, entupir, quebrar. Assim são nossas veias e artérias. À medida que a gente envelhece, e olha que a gente come gordura, colesterol, isso vai ressecar os nossos vasos sanguíneos, vai entupir os nossos vasos sanguíneos, dependendo da quantidade que você consome, certo? E endurecer esses vasos. Pense o seguinte: quando seu coração bate mais rápido, sua veia vai ter que alargar. No caso, suas artérias, né? Porque é elas que o sangue sai por elas. Vão ter que alargar mais para o sangue passar mais rápido, certo? Com o tempo, você vai envelhecendo, as artérias não esticam mais como antigamente. E aí é que a pressão sobe do nada. Do nada não, né? Alguma coisa aconteceu. Você pode emocional, pode ser por causa do sal, e pela artéria não acompanhar a dilatação, porque o que é que acontece? Quando você come uma comida com sal, o sangue, por ser sal ali que você está comendo, o líquido do corpo vai entrar nos vasos sanguíneos, porque a água gosta de dissolver sal. Então, a veia vai ter que dilatar porque o fluxo de água vai aumentar ali junto com o sangue, então vai ter que aumentar. Só que com a idade isso não acontece. A veia continua apertadinha e o fluxo aumenta. Então o coração vai ter que bombear mais forte, porque a veia não abriu como deveria alargar. Então é isso que é a pressão alta, certo? É por isso que os médicos indicam sair do sedentarismo. Por quê? Porque se você anda, se você corre, você está acostumando as suas veias a dilatar e relaxar, dilatar e relaxar. Como ela está no costume, aí quando você precisar que ela acelere, seu coração acelere, não tem problema nenhum. Então, por isso que temos que evitar o sedentarismo, né? Nós temos que praticar atividade física para estar acostumando o nosso coração a essas alterações de pressão que ele sofre durante o dia. Se vocês já fizeram um mapa cardíaco, você sabe que a pressão muda durante o dia todo. É normal. O anormal é subir e não conseguir voltar ao normal porque as artérias não estão dilatando ou porque alguma vez está entupida, né?
À medida que a gente vai envelhecendo, logicamente, a pressão vai aumentando, porque as veias vão endurecendo mesmo. Isso é comum, ressecando, fica com resíduos, né, de colesterol, essas coisas. Então, é normal, né? Com a idade, vai aumentando aos pouquinhos aqui, né? E vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, a minha mãe, que já tem mais de 70 anos, 14 por 9 para ela é normal. Se baixar disso aí, ela está com pressão baixa. Então, vai de pessoa para pessoa. Vocês têm que entender, têm que acompanhar. Por isso que quando se fala de pressão, tem que ter um acompanhamento diário. Porque, de repente, você mede, por exemplo, 14 por 9, nossa, está alta. De um idoso, mas você não sabe se todo dia aquela pressão é a pressão normal dele. Porque à medida que vai envelhecendo, a pressão vai aumentando. Isso é normal. Já expliquei isso a vocês. Por quê? Lembra lá que o batimento do coração vai baixando também? Tudo, uma coisa é ligada à outra. Certo? Aqui são os tipos sanguíneos, né? Os tipos sanguíneos, nós temos 4 tipos sanguíneos com 2 tipos de fator RH, certo? É o tipo A, B, AB e O, sendo que cada um desses, A, B, AB e O, pode ser positivo ou negativo. Lembrando, positivo ou negativo é linguagem médica. Então, positivo é quem tem, negativo é quem não tem. O fator RH que estou falando. Agora vamos entender por quê. Preste atenção. Nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, elas têm aglutinogênios. O que seria isso? Seria a identidade da célula, certo? Então, quem tem sangue tipo A, isso aqui é um esquema, viu, gente? A hemácia não é assim. Isso é só para vocês entenderem. Quem tem sangue tipo A vai ter antígeno A, ou seja, a identidade. Você não tem o seu RG? Então, quem tem sangue tipo B vai ter antígeno B. Quem tem sangue tipo AB vai ter antígeno A e B, porque ele tem os dois, né? E quem tem sangue tipo O não tem nenhum. Esses são os tipos sanguíneos. Porém, nosso corpo sempre se prepara para defender-se de algo estranho. Então, quem tem sangue tipo A, ele vai ter um anticorpo. Anticorpo é para quê, gente? Para atacar o que entra no corpo da gente, para defender a gente. Só que o anticorpo do sangue A é contra o B. O do sangue B é contra o A. O do sangue AB não tem anticorpo. Por quê? Porque ele tem os dois, então seria erro. E o do sangue O tem contra A e contra B. Então vamos raciocinar, certo? Deixa eu ver aqui só a próxima. Vou usar isso aqui que vocês vão entender melhor. Então vamos pensar. Você é o sangue tipo A. Alguém sabe o tipo sanguíneo aí na sala? Eu sei o meu. Diga aí. É o positivo. O positivo. Pronto. O. Né? A coleguinha aí é sangue tipo O. Então, olhe bem como a hemácia dela. Se ela doar sangue para quem tem sangue tipo A, pode? Pode. Por quê? Pode. Porque o sangue tipo A só vai ser contra o tipo B. Ou seja, esses aqui amarelinho. Como o O não tem nada, então ela pode receber. O O pode doar para A, pode doar para B, pode doar para B, porque ele não tem nada. Ele não é identificável contra as defesas. Agora, ele pode receber do A? Não, porque ele tem o contra. Não. Pode receber do B? Não. Pode receber do AB? Não. Ele só pode receber dele mesmo, do O. Certo? E o AB, como ele tem os dois antígenos, ele não tem defesa nenhuma, então ele pode receber de qualquer um. Por isso que nós chamamos o sangue tipo A, ou o sangue tipo O, de receptor, ou de doador universal, e o sangue tipo AB de receptor universal. E ainda tem um fator RH. No caso, a coleguinha aí é O positivo. Ela, aqui, ó, ela pode doar para todos que são positivos. Ela não pode doar para ninguém que é negativo. Entretanto, ela pode receber só de O, certo? Se ela fosse O negativo, ela poderia doar para todos, porque o negativo não tem. Vou voltar aqui só para vocês entenderem, ó. O sangue tipo O não tem antígeno. E se ele for negativo, ele não tem nem o RH, ele não tem nada. Então é por isso que o O negativo é doador universal e o AB positivo, por ter todos os antígenos possíveis, então ele não tem defesa. Ele é um receptor universal. O O é um doador universal
E o AB é um receptor universal, certo? Então, não pode estar recebendo sangue de qualquer pessoa. Se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Nós já estudamos isso na aula passada, né? É como a coagulação. Quando você recebe um corte, o seu sangue vai criar uma barreira, endurecer o sangue, esse sangue vai aglutinar e tapar o buraco. É o cascão da ferida para parar a hemorragia. O sangue é a mesma coisa, o tipo de sangue. Se você pegar um sangue tipo A positivo, e dar para alguém tipo O positivo, como a coleguinha aí, o que é que o sangue dela vai fazer? Vai destruir esse sangue tipo A que ela recebeu, só que isso vai entupir as veias dela e ela vai morrer, porque vai aglutinar sangue na veia dela, vai entupir. É isso que acontece. Certo? E aqui alguns distúrbios cardiovasculares. A hipertensão, que eu acabei de falar para vocês, vamos ver aqui. Aqui é só um procedimento médico de retirada, certo? De entupimento de veias do coração. É uma nova técnica, melhor dizendo. Que antes só coloca o stent, as coisinhas, né? Que colocam no coração. Isso aí é a retirada. Aí suga, entendeu? Aos poucos, vai puxando, até conseguir atravessar toda a camada e sugar tudo. Certo? É uma modalidade nova de retirada desse tipo de... O cateterismo é parecido, né? Já ouviram falar de cateterismo? Aí vai trazer tudo, tá vendo? Ó. Pronto. E aí a pessoa fica beleza de novo. Veia desentupidinha. Já era, né? Não é? E, lógico, a hipertensão, como eu falei, né, tem a ver com a hereditariedade. Pessoas que têm parentes que têm hipertensão, como eu, por exemplo, terão no futuro, se não se cuidarem. A tendência é grande. Obesidade, né? Embora tenham pessoas obesas que não tenham pressão alta, viu? Como eu falei, seres humanos têm diferenças. Então, você não julgue como um técnico de enfermagem, você está com pressão alta porque cada vez nem sempre. Tem que fazer os testes primeiro. Estresse também causa pressão alta, né? Alimentação não saudável, com muito colesterol, excesso de sal. Aí, quando entope as veias, no caso, né, pode acontecer os acidentes vascular cerebral, que é o AVC, que no caso é o AVC isquêmico, quando entope, e aí falta oxigênio na região do cérebro, e o AVC hemorrágico, quando estoura a veia no cérebro e derrama sangue lá. Né? Então, AVC isquêmico, entupiu, veia não vai passar oxigênio. Então, vai faltar oxigênio na parte do cérebro. AVC hemorrágico, estourou, derramou sangue no cérebro. Né? Tem esses dois modelos. Aqui, né, falando aquele procedimento que eu mostrei, né, tirando justamente o colesterol, né, do vaso sanguíneo. E a hemofilia, que é uma doença hereditária, que as pessoas que têm não conseguem coagular o sangue, né? As pessoas que não detectam esse tipo de distúrbio podem morrer cedo, porque não sabem, né, que o sangue não coagula, aí pode ter qualquer ferimento interno e ser uma hemorragia e morrer. Isso pode acontecer. Então, se aparecerem manchas do nada, assim, no corpo, pode ser hemofilia, porque acontece alguma pancada, alguma coisa, há hemorragia ali no local interno, você não vê, né, porque foi uma pancada apenas, não houve corte, mas houve a hemorragia por causa da hemofilia. Então, é bom ficar atento, né, a esse tipo de situação. Aqui eu trouxe um hemograma, né, para a gente, acho que vocês têm que saber ler esse tipo de exame, né, que é comum fazer, um exame de sangue comum. Do lado, a gente tem a referência, e aqui a gente tem o que deu na pessoa, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui
está com a quantidade de glóbulos vermelhos, eritrócitos são glóbulos vermelhos, 5,2. Se a referência é entre 4,5 e 5,9, então essa pessoa está normal. Se ela tivesse, por exemplo, 4 milhões apenas de eritrócitos, poderia ser um caso de anemia, poucos glóbulos vermelhos, certo? Hemoglobina é a proteína que dá a coloração vermelha para o sangue, também está normal, tá vendo? No limite aqui 12. Hematócito, que é hematócrito, né, que são estruturas também relacionadas às hemácias. Tá tudo regular aqui. Leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Quando isso aqui dá muito alto, quer dizer que tem alguma infecção no corpo. Geralmente os médicos, quando vê que os leucócitos estão em grande número, dizem, é virose. É o comum, né? Dizer, mas pode ser alguma outra infecção, certo? Então, assim vocês vão comparando. Aqui as plaquetas, né? Que é pela coagulação, né? Tem exames específicos para saber a coagulação sanguínea, né? Por exemplo, quem vai fazer alguma cirurgia precisa fazer esse teste de coagulação sanguínea para saber se quando cortar lá para fazer a cirurgia, vai coagular rapidamente, né? Então tem essas coisas que precisa saber. E o teste de glicemia, que é o açúcar, né, no sangue. O açúcar não pode ficar no sangue. É comum ter açúcar no sangue, viu, gente? Comum que eu digo é o seguinte: você come, o açúcar vai para o seu sangue e depois vai ser distribuído para as células. O ruim é ele ficar no sangue. Aí é diabetes. Se ele fica no sangue, não vai para a célula, certo? Toda vez que você sente fome, é falta de glicose no sangue. Toda vez que você come, a glicose vai para o sangue e depois é distribuída para as células. Se o corpo não consegue tirar do sangue e jogar para as células, aí pode ser um caso de diabetes, né? Tem os casos de diabetes 1 e diabetes 2, né? Um desses casos, você precisa tomar injeção de insulina para fazer esse papel que o seu corpo não está fazendo. Então, aqui está mostrando, né, a glicemia normal, qual é o valor, né? O resultado do exame aqui deu 89 miligramas, né, por decilitro. Aqui é o padrão, né? Então, 89 deu menor do que 100. 89 é menor que 100, então esse cara tá normal. Se ele desse aqui, ó, cadê? Glicemia G1 alterada, intolerância, carboidrato, aqui são todas as indicações. Aí se passasse de 100, aí já começa a apontar algum problema de reposição da glicose para o sangue. Não está acontecendo, né? E aí, se for exagerada demais, maior, né, do que 126, aí já é diabetes mellitus, né? Ou seja, diabetes, né, comum. Bom, é isso, né? Aí eu vou parar a gravação aqui para que o... Oh, não é aqui não, errei. Para que vocês tenham o vídeo, né? Aqueles que não assistiram, hoje poucos assistiram. Deixa eu só parar aqui a gravação. Pronto.